Não acompanhou? Depois a gente olha na internet no final do culto. Lá, quem encontrou? João 6,56. Por favor, pastor, por gentileza. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém. Tem uma outra tradução que fala que aquele que não é participante do meu corpo e não é participante da minha carne não tem parte comigo, a palavra fala. Amém? Ou seja, não é sobre isso que nós vamos falar, mas só um recado rápido aqui. Amados, o Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra conosco, ele deixou duas ordenanças, né? Uma um pouco mais complexa, que é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, tá? Todo aquele que crer e for batizado será salvo, né? Ele pede para que nós sejamos discípulos dele e venhamos ensinar as pessoas até que ele volte. Essa parte é simples. E uma outra ordenança que ele deixou foi a Santa Ceia. Amém? Quando é a Santa Ceia aqui na nossa igreja? Primeiro domingo do mês. Então, pessoal, vamos nos programar, né? Vamos evitar de... Eu sei, vai acontecer imprevistos para a gente não estar aqui. Mas o culto de Santa Ceia é um dos cultos mais importantes que nós temos. É quando nós renovamos a aliança com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo pediu que nós fizéssemos isso. Façam isso até que eu volte. Então, e a palavra também, de uma certa forma, ela deixa para a gente esse entendimento da necessidade de estarmos aqui, nos reunimos aqui para sermos participantes do corpo e da carne. A palavra fala que nós precisamos fazer isso para que Jesus esteja em nós, para que nós possamos estar nele. E em uma outra tradução fala que quando nós não fazemos isso, não temos parte com ele. Então, pessoal, vamos nos atentar para esse detalhe. O culto de Santa Ceia é um culto super importante. Então vamos organizar. Amém? Evitar, de repente, se tiver um compromisso, puder mudar. Tem compromisso que às vezes não tem como, né? Mas, se puder, ô glória! Aleluia! É isso aí. Tá cantando ou tá... cadê o Jorginho? Subiu para a escolinha? Ele não fica não? Se levar ele lá, não fica? Leva ele, tem que buscar lá. Deixa ele então, deixa ele ficar à vontade. Referente ao recado da Santa Ceia, amém? Amém. Gente, eu tenho uma memória boa, hein? Já fiz uma filmagem aqui de todas as pessoas que estão aqui hoje. Quando que vai cair isso? Mas do mês é? Dia 1º? Amém. Você está com o calendário aí, que eu já veio na memória? Entendi. Amém. Tá vendo? Amém. Amém? Vamos para a palavra então? Amém. O tema da palavra é: o meu chamado está acima da minha vida. Você pode repetir isso comigo? O meu chamado está acima da minha vida. Amém? Amados, a primeira vez não. Quando eu escutei essa frase, desculpa, sendo bem honesto, a princípio assim não aceitei muito bem essa questão. Puxa, o meu chamado acima da minha vida. Eu falei, tem outras prioridades, né? E durante um tempo, Deus ele me fez enxergar que realmente o meu chamado está acima da minha vida. E não sei se você pode estar se perguntando que de repente eu não tenho um chamado. Você tem um chamado sim. Todos nós que estamos aqui temos um chamado da parte de Deus. Às vezes a gente acha que quem tem um chamado é quem ministra o louvor, quem prega, quem toca, quem cuida da administração do culto, e na verdade não. Todos nós temos um chamado e Deus, quando Ele olha para nós, Ele enxerga um raio de pessoas que vão ser alcançadas através das nossas vidas, que vão ser alcançadas através da minha vida e da sua vida. Então, a gente precisa entender e saber que
tem pessoas olhando para nós. Tem pessoas esperando ser guiadas por nós. Tem pessoas esperando uma palavra de vida da gente. Tem pessoas que, sabe, que tá ali contando com você. E o mais interessante de tudo isso é que existem momentos, quantas vezes nós já escutamos aquela palavra, agora é você e Deus, agora sou eu e Deus, né? Irmão, agora é você e Deus. E exatamente dessa forma, principalmente nesses momentos, quando é somente você e Deus, é a hora que existem mais pessoas, numa certa forma, dependendo de você, esperando um posicionamento da tua parte, esperando uma direção da sua parte. E a gente vai entender melhor o que isso quer dizer. Vocês poderiam abrir a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 21. Nós vamos ler um texto aqui muito bacana. E dentro do que a gente vai ler aqui tem bastante preciosidades para nós aqui. Livro de João, capítulo 21, a gente vai ler a partir do versículo 1, acho que é até o 14. João 21. Amém? Até aí vocês estão compreendendo? Todos nós temos um chamado. E Deus, através das nossas vidas, Ele enxerga um raio de pessoas que vão ser alcançadas através das nossas vidas, através da nossa representatividade no reino. Todos encontraram? Posso ler? Vocês acompanham comigo aí, por gentileza? Então vamos lá. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Diz-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, pois, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Somente até aí, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Senhor, venha nos abençoar. Permita que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração. Permita que o Teu Santo Espírito possa trazer, Senhor, a nossa porção. E que possamos sair daqui, Pai, nessa noite convictos que o Senhor falou conosco.
Pai, o Senhor sabe que nós não temos nada, Pai, para dar, a não ser aquilo que o Senhor tem nos dado, Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, e declaro que o Teu Santo Espírito tem total liberdade. Amém? Um pouquinho antes nós estávamos falando daquele momento que é só você e Deus. Um pouquinho antes disso, Jesus havia sido crucificado, tinha aparecido para os seus discípulos, tinha novamente despertado os seus discípulos a continuar fazendo aquilo que ele pediu, que era ir de pregar o Evangelho a toda criatura. E Pedro, passando por um momento muito difícil, acredito eu, do ministério dele, que após ele ter negado o Senhor Jesus, ele com aquela tristeza na alma, com aquela angústia, com aquele medo de repente de ser preso e crucificado assim como Jesus havia sido, ele ali e as pessoas que o cercavam olhando para ele, esperando que ele tomasse uma iniciativa, esperando que ele fizesse algo, porque ele era Pedro, ele era a pedra, a qual o Senhor Jesus falou que sobre Jesus seria constituída essa igreja. Pedro era aquele a qual falou: Pedro, quem te disse isso? Ele falou: o Espírito Santo, disseste bem, não foi homem que te revelou, aquele que estava junto do Senhor, aquele que andou com o Senhor, aquele que era íntimo do Senhor. E num determinado momento o Senhor não está mais, então as pessoas ficam olhando para Pedro, esperando que Pedro pudesse guiar aquelas pessoas. E nas nossas vidas muitas vezes não é diferente. Existem momentos das nossas vidas que nós não sabemos mais o que fazer, somos nós, só nós e Deus, e além disso existem pessoas que estão ali precisando da gente, contando com a gente, e a gente muitas vezes sem direção, sem saber o que fazer. E aí Pedro então fala: eu vou pescar, eu vou retroceder, eu vou abandonar o meu chamado. Mesmo sabendo que era para ele continuar pregando o Evangelho, ele volta a ser um velho homem, ele abandona o seu chamado e volta a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. E o pior de tudo isso, quando Pedro retrocede, como é que nós vimos aqui na palavra, outros disseram: nós vamos contigo também. Quando você desanima, outras pessoas desanimam com você também. Quando você desiste, outras pessoas desistem também. Você não pode desistir, principalmente o líder. E aí então Pedro abandona o seu chamado, volta a pescar, volta a ser um velho homem, e o chamado que estava acima da vida dele, automaticamente quando você abandona o teu chamado, você retrocede, você volta a ser um velho homem. Para nós, hoje, alguns, como eu tive a oportunidade de viver no mundo e depois ter um momento da minha conversão. Às vezes, as pessoas que nasceram em berço cristão até falam: poxa, você teve a oportunidade de experimentar algumas coisas e agora você se converteu e glória a Deus por isso. Mas e eu que nasci em berço cristão, que tenho vontade de conhecer as coisas lá fora, tenho vontade de abandonar o meu chamado e experimentar algumas coisas, eu não tenho essa oportunidade. E é a verdade, você não tem essa oportunidade, porque o período que eu passei no mundo só me trouxeram marcas, só me trouxeram resistências que até hoje eu tenho que lutar contra. Por quê? Porque por muitos anos da minha vida eu vivi uma vida sem limites. E quando você passa a conhecer o Senhor Jesus, quando você passa a conhecer a verdade te liberta. Uma vez liberto pelo Filho, verdadeiramente liberto. Porém, esse tipo de coisa deixa marcas nas nossas vidas. E muitas vezes a gente ministra e fala para as pessoas: poxa, não faz isso, eu fiz e não é bacana, sabe? E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, até uma coisa que nós estávamos conversando com o pastor Paulo esses tempos atrás. As pessoas muitas vezes tomam decisões que eles se arrependem de ter feito. Tomam algumas iniciativas e se arrependem. Só que eles não compartilham com você as consequências dessas decisões que eles tomaram. Ou seja, às vezes você assume um estilo de vida. Assumir um estilo de vida tal. Fui, fiz, vivi, pratiquei uma série de outras coisas. Poxa, fiz isso, fiz aquilo, algumas coisas foram boas, outras nem tanto. Só que a pessoa ela não fala para você
o que ela perdeu durante esse período, o que aquilo trouxe de prejuízo para a vida dela, quanto tempo ela perdeu, quantas coisas ela podia ter ganhado e ela deixou de ganhar. Vocês estão compreendendo? E para nós hoje, nós não temos mais esse meio termo. Um dia o Senhor nos tirou do Egito, nos levou até o local onde nós ficamos encurralados, e naquele local onde nós estávamos encurralados, o Senhor manifestou um milagre, abriu o mar, nós passamos por ele, e ali os nossos inimigos, aquelas pessoas que queriam o nosso mal, que queriam o nosso fim, todos foram exterminados. Não tem como a gente voltar novamente, pedir para que o Senhor abra o mar novamente e a gente faça o caminho ao contrário, o caminho inverso, que a gente retroceda. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Você tomou um posicionamento diante do Senhor, se desfirme e a luz do Senhor resplandecerá na tua face. E aí Pedro, então, que era para continuar, volta a pescar e não sendo, sabe, de uma forma, acredito eu, que inconsciente, levou várias outras pessoas com ele. E Pedro esqueceu de um detalhe. Quem pode abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 5? Lucas, capítulo 5, versículo 9 e 10. Lucas, quem encontrou? Dá uma glória a Deus aí. Quem que pode ler para mim? Lucas 5, o versículo 9 e 10. Pois ele assustou-se com o tamanho da pescaria, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios, Tiago, João, filho de Zebedeu. Jesus respondeu: não se preocupe, e agora em diante você estará pescando as almas dos homens. Amém? Quantos aqui já ouviram falar daquela passagem que Jesus fala para Pedro que dali então em diante ele seria pescador de homens? É exatamente nessa passagem. Foi uma outra pesca que eles tiveram e Jesus então chega para ele não se assustar com o milagre que até então havia sido feito pelo Senhor Jesus, e ele fala: Pedro, a partir de hoje não será mais pescador de peixes e sim pescador de homens, de almas. E Pedro havia se esquecido disso que o mestre havia falado. E quando você abandona o seu chamado, quando nós vamos colocar assim, quando nós abandonamos o nosso chamado, a nossa vida fica sem sentido. A nossa vida ela fica sem direção alguma. Para você ver, Pedro, até então um pescador experiente, tinha uma empresa de pesca, a Bíblia fala que ele tinha até alguns sócios, e ele então, tão experiente, ele vai pescar e não pesca nada. Por qual motivo Pedro, tão experiente, trabalhava com isso a sua vida toda, então não pesca nada? Será que não tinha peixe? A gente viu aqui um pouquinho mais para frente que havia muitos peixes. É aquilo que eu estava falando. Você abandona o seu chamado, você começa a ter uma vida sem sentido, até aquilo que você tinha tanta habilidade para fazer, você vê que já não dá tantos frutos. Você vê que aquilo que você fazia com tanta habilidade anteriormente já não te dá tanto prazer quanto dava antes. Aquilo que você fazia anteriormente, assim, que para você aquilo era tão importante, hoje você vê que não é a mesma coisa. E aí, a gente vê que o Senhor Jesus então pede para eles lançarem a rede novamente, porém, do outro lado, não do lado de costume. E olha que interessante, quando a gente abandona o nosso chamado, a gente não consegue mais enxergar o Senhor Jesus. Vocês acreditam nisso? Quando você deixa de fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo pediu para você fazer, você
você não consegue mais reconhecer o Senhor Jesus Cristo nas coisas, você não consegue mais reconhecer o Senhor Jesus Cristo numa pregação, você não consegue mais enxergar Deus numa igreja, num culto, numa célula, numa reunião, num milagre. Quando você está ali exercendo o seu chamado, o testemunho edifica a tua vida, você chora. Você escuta um testemunho no rádio, na televisão, de uma pessoa que foi curada, você é tocado por aquilo, você passa a crer. Você escuta um pastor pregando de qualquer outra denominação, você deu glória a Deus, aleluia, que palavra poderosa. Quando você está afastado do seu chamado, você escuta, será que é verdade? Nossa, não estou suportando ouvir esse cara, deixa eu mudar de rádio. Nossa, essa rádio só toca esses louvores, não aguento mais escutar esses louvores. Puxa, foi para um culto, meu, não sei o que aconteceu, mas nossa, a palavra não falou comigo, o louvor não estava bom. Não consegui ver Deus de forma alguma. Mesmo Deus estando tão perto, a palavra fala aqui que o barco não estava tão longe da praia. E Jesus ali tão próximo, e eles não conseguiam saber que era o Mestre, por estar com uma visão totalmente ofuscada. E aí, você vê, Jesus então pede para que Pedro lance a rede do outro lado, e eles até então não haviam pescado nada durante uma noite inteira. Tem uma pesca tremenda, maravilhosa, de muitos peixes, grandes peixes que eles tiveram dificuldade para arrastar. E é uma coisa que o Senhor tem falado ao meu coração, que aquilo que a palavra fala no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, é um versículo bem conhecido que fala: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Vocês viram que a partir do momento em que eles deram ouvido para o Mestre, a partir do momento que Pedro obedeceu aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia pedido, ele pescou, ele teve uma grande pesca, tudo aquilo que ele estava buscando foi acrescentado. Mas a gente, por muitas vezes, a gente quer ficar buscando aquilo que vai nos ser acrescentado ao invés de buscar o reino. A gente inverte as coisas, a gente inverte aquilo que o Senhor pediu que nós fizéssemos. O Senhor, Ele nos ensina, nós vemos claro aqui na palavra, nós estávamos lendo aqui. Então Jesus, Ele pega e fala assim, Ele pergunta, olha que tremendo, se eles tinham algo para comer, sendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele não precisava. Porque quando eles voltam para a praia, havia já um peixe na brasa e havia pão. E não era de ninguém isso, por quê? Porque eles declararam que não tinha nada para comer. Pedro, experiente pescador, então, estava lá a noite toda, não pescou nada. E aí Jesus pede para que ele jogasse a rede do outro lado. Ele joga, e aí então ele tem uma pesca maravilhosa. E Jesus, ele pede para mim e para você fazer coisa A, fazer coisa B. Chama a nossa atenção, faz isso, não faz dessa forma, faz assim. A palavra vem e nos confronta. Só que ao invés da gente obedecer, ao invés da gente buscar o reino, a gente fica buscando aquilo que vai nos ser acrescentado. Aquilo que o Senhor promete que vai nos ser acrescentado. Ou seja, aquilo que já é nosso, aquilo que o Senhor já preparou. Já havia um peixe lá sobre a pedra, havia já um pão lá. Então aquilo que eles precisavam já tinha, o mestre estava ali. E no entanto não, ele estava preocupado com as coisas que havia de ser acrescentadas. E aí, deixa eu só que eu anotei uma coisa aqui bem bacana. Quando Jesus pede algo para você, é pensando em te abençoar. Você pode repetir isso comigo? Quando Jesus pede algo para mim, é pensando em me abençoar. É querendo me abençoar. É querendo acrescentar as demais coisas. Voltando a falar aqui novamente, o Senhor, Ele pede, foi claro aqui na palavra,
no texto que nós lemos, quando o Senhor Jesus Cristo então pediu que Pedro jogasse a rede do outro lado, era com a intenção de abençoá-lo. E quando o Senhor ele pede as coisas para nós, a intenção disso é nos abençoar, é trazer para nós aquilo que a gente mais deseja, que a gente mais almeja. E reforçando, ao invés de nós buscarmos o Senhor, ao invés de nós buscarmos o reino, a gente investe muito tempo buscando aquilo que o Senhor já preparou para mim e para você. E uma coisa tremenda aqui nesse texto. Então a palavra fala que aquele a quem o Senhor muito amava, que era João, ele então reconhece que era o mestre. E na hora que Pedro escuta falando que era o mestre, ele sai de forma apressada ao encontro do mestre. Ele larga tudo que ele está fazendo e vai ao encontro do mestre. Ele deixa aquilo que então para ele era prioridade no momento e corre aos pés do mestre. E muitas vezes a gente demora de ir ao encontro do Senhor. Muitas vezes nós temos várias dificuldades, várias adversidades, vários problemas, e a gente demora de ir ao Senhor, de ir ao encontro do Senhor. É aquilo que nós estávamos falando no começo. Agora é você e Deus. É você e Deus. Você tem essa liberdade para se aproximar do Senhor. Você tem essa condição, através do Senhor Jesus Cristo, de estar próximo de Deus. Não tem nada mais que te impeça. Então Pedro, ele larga então tudo que ele está fazendo e vem correndo. E aí então, eles notam que havia um peixe na pedra e viu que havia um pão também. E o Senhor Jesus Cristo então come com aqueles homens e pede para que eles fossem buscar os peixes que eles haviam pescado. E quando então Pedro, ele vai, e aí Pedro então se manifesta, vai e busca os peixes. E por que Pedro então não fez isso desde o começo? Por que ele não guiou o povo desde o começo? Por que ele não teve essa atitude desde o começo? Mesmo porque, quando o barco estava lá no mar, Pedro se lançou e veio até o Senhor. Quem trouxe a rede e o barco foram os seus ajudantes, seus amigos e os discípulos que estavam lá. Quando Jesus pede para buscar o peixe, quem que se habilita? Por que Pedro se habilita a voltar e buscar os peixes? Porque ele começou a entender. Ele começou a entender que o chamado dele estava acima da vida dele. Uma outra informação muito maravilhosa desse texto. A palavra ela fala que quando Pedro ouviu falar que o mestre que estava na praia, ele então rapidamente foi até o Senhor, mas ele não foi até o Senhor de qualquer jeito. Ele tinha se descaracterizado nesse pequeno espaço de tempo que ele decidiu abandonar o chamado dele. Ele estava descaracterizado. Ele não era mais aquele Pedro, discípulo do Senhor Jesus Cristo, pequeno Cristo cristão. Então Pedro, ele então põe a sua túnica, a palavra fala, porque ele estava nu, e vai até o Senhor. Amados, eu não sei de que forma que você está vestido. Eu não sei se hoje você se encontra nu, se você se encontra sem as vestes reais. Eu não sei se você está sem a sua túnica. Mas de uma coisa eu sei que o Mestre está aqui. E Ele não te trouxe aqui nessa noite simplesmente para você passar alguns minutos aqui com algumas pessoas. Ele te trouxe aqui nessa noite para lembrar você que há um chamado sobre a tua vida, e esse chamado está acima da tua vida, e que existem pessoas que estão ao seu redor que depende que você venha guiá-las. Às vezes nós achamos que não temos representatividade no reino,
e não é uma verdade. Existem pessoas na sua rua, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, que vê você como um Pedro, que vê você como uma pessoa que vai saber o que fazer na hora que as coisas mudarem, na hora que o mestre não estiver mais perto. Você poderia se colocar de pé em nome de Jesus?